irmãos. Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso estudo, baseado no livro Iniciando na Umbanda. E a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo que diz os pontos de força dos orixás junto à natureza. É um capítulo rápido, mas muito importante para a saúde da gente. Não só para quem é médium, mas para todos nós. Os pontos de força dos orixás junto à natureza são pontos de energia, onde a energia é muito condensada, claro, guardando a especificidade de cada sítio, e ajuda a gente a se recuperar energeticamente, também ajuda a alinhar os chakras e ajuda a manter a nossa saúde. Antes da gente entrar propriamente nesse capítulo, na página 13 do livro, identificando a verdadeira Umbanda, no item 8, não vou passar todos porque depois quem quiser ler o livro vai achar bastante interessante como é que a gente diferencia a Umbanda de outras casas que se dizem Umbanda e as muitas vezes não são. O item 8, que é interessante para o nosso estudo, ele diz o seguinte: a Umbanda não preceitua a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas, e sua reverência às forças da natureza implica preservação, respeito a todos os ambientes naturais da Terra. O verdadeiro umbandista, de fato e de direito, não suja as esquinas, não polui a natureza, porque ele compreende a importância que isso tem para o equilíbrio da gente. Na natureza que se extrai os elementos necessários ao reajustamento das faculdades biopsicomotoras, tão importantes somente ao espírito e à parte corpórea. É na natureza que há uma maior interação entre o plano material e o astral, em contato com rios, florestas, cachoeiras, mares, campinas, etc. Absorvemos as vibrações emanadas do cosmos que são recepcionadas por esses sítios de captação fluídica e espiritual. O que acontece nesses sítios? Eles funcionam como um ponto de captação dessas energias mais elevadas. Não só captam, como condensam essa energia, para que depois ela seja usada mais tarde, tanto absorvida pela gente quando a gente passa por esses sítios, quanto também são trazidos para cá, para o atendimento da noite, numa gira de Umbanda, são utilizadas também essas energias desses sítios. É na natureza que encontramos habitats de certas formas espirituais de evolução diferente dos seres humanos, os chamados elementais ou espíritos da natureza. Os elementais são responsáveis pela manipulação etérea dos materiais existentes nestes sítios vibracionais, condensando partículas energéticas que são usadas muitas vezes por caboclos, pretos velhos, exus e crianças, entre outros, nos trabalhos de cura, desobsessão, neutralização de demandas e etc. É interessante a gente falar sobre isso porque a gente já sabe que boa parte dos trabalhos são feitos com ectoplasma, né? Ectoplasma doado dos médiums e doados da assistência, que são recolhidos e utilizados para trabalhos de cura, para plasmar alimentação, roupas, para aqueles espíritos que recém foram socorridos, que ainda precisam disso, para plasmar não só alimentos também como medicamentos, mas também tem uma parte muito importante que vem da natureza, que vem desses sítios vibratórios. E quem recolhe e manipula essas energias são os elementais. Então, o fluxo de ir e vir entre esses sítios da natureza, e aqui esse giro é intenso, a gente não percebe isso, não dá para ver com os olhos físicos, mas a gente não está ao lado do mar, ou de uma cachoeira, ou de uma montanha, para poder absorver esses fluidos. Então, os elementais fazem o transporte dessas energias de lá para cá e também levam daqui para lá as energias deletérias, eles coletam essas energias e levam de volta para a natureza para serem absorvidas. É um vai e vem intenso. Por isso que há um tempo atrás se cogitou a possibilidade de colocar ar-condicionado aqui e o Painho disse que não, porque ele compreende essa importância
desse vai e vem. E se a gente fechasse portas e janelas para manter o ar climatizado aqui dentro, claro, ficaria mais confortável para a gente. Mas e quanto a gente perderia? A gente atrapalharia o ir e vir desses espíritos e dessa atuação que é importantíssima para o nosso trabalho. Para a manutenção da nossa saúde, para a limpeza do ambiente também. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não vai colocar, porque a gente não quer fechar essas portas e impedir o trânsito livre desses espíritos. Eles são sutis, eles estão extremamente sutis. Qualquer coisa pode acabar interferindo, mesmo que fosse uma cortina de vento, pode atrapalhar o ir e vir desses espíritos. E aí a gente é que sai perdendo, né? Bom, vamos entrar propriamente nos sítios. O mar. No mar encontramos uma vasta e rica flora e fauna e extensa família mineralógica, a qual empresta mesmo sua composição salina similar ao plasma sanguíneo humano. Quem diria, hein? O sangue lembra o mar, pela sua composição, lembra o sangue humano. E existe alguma coisa mais vital para a nossa sobrevivência do que o sangue? Não, né? O mar é movimento constante, um eterno pulsar que vibra nas marés e tem forte influência do magnetismo lunar. Seu incessante vai e vem é o próprio batimento cardíaco da vida, espécie de hemodiálise. De hemodiálise planetária, com sua expansão e contração cheia e vazante, com correntes marítimas que lembram uma circulação sanguínea, levando tudo que é negativo, transformando e devolvendo, convertido em positivo. É o sítio vibratório de Iemanjá, né? Quando a gente chega o verão, a gente começa a se programar para as férias, e é uma correria daqui para a praia, né? Todo mundo quer ir, nem que seja assim, uns 2 ou 3 dias, botar o pezinho na areia, tomar um banho de mar. Como a gente volta melhor depois disso. Parece assim que o ano começa bem mais animado para a gente está com mais energia, com mais disposição. Se a gente consegue dar uma chegadinha até o mar, tomar um banho. Se a gente não consegue fazer isso, a gente já sente assim, ó, já começou o ano pesado e a gente vai remando. A gente consegue? Consegue. Mas talvez fosse muito mais fácil a gente conseguisse dar uma chegadinha em qualquer um dos sítios vibratórios da natureza para conseguir repor a nossa energia. Isso é importante não só para quem pratica a mediunidade, para se refazer energeticamente, como para a saúde de todo mundo. A praia. A praia tem praticamente a mesma composição do mar, sendo condensadora, plasmadora, fertilizante e propiciatória à descarga de energias deletérias. Faz um potente equilíbrio elétrico no interior das células e o ato de andar descalço em suas areias é potente harmonizador de todos os chakras. Bom, a gente tem pequenos chakras nas solas dos pés que fazem a descarga das energias deletérias e também absorvem energia na Mãe Terra, que quando a gente coloca o nosso pezinho na areia, ele acaba se beneficiando desse magnetismo que tem nas praias e absorve as energias que, se ficarem circulando no nosso corpo, acabam por produzir doenças. E também promove o equilíbrio dos nossos chakras através da entrada de energia ali pelos chakras dos pés. Então, mesmo para aquelas pessoas que não gostam de tomar banho de mar, mas gostam de ir na praia, dar uma caminhadinha, beira-mar, molhar o pezinho na areia, na água, que nem gatinho, já ajuda um monte. Já é de grande ajuda para a gente se reequilibrar. Claro, o ideal seria que pudesse tomar um banho, mergulhar na água, pelo menos para dar uma limpada. Mas, se não quiser tomar banho de mar, pelo menos dar uma boa caminhada na praia, sentindo a brisa do mar, tentando limpar os pensamentos, é de grande ajuda. Agora a gente vai entrar no rio. O rio é desagregador de energias pesadas e, ao mesmo tempo, condutor delas para o fundo de seu leito, fazendo-as desmanchar na terra. Logo, é fluente sem ser condensador, fazendo as energias fluírem e também vitalizante. Alguns rios são considerados sagrados. Isso aí a gente ouve falar bastante, né? Na Índia a gente tem o rio Ganges, que é considerado sagrado pela religião deles,
mas também pela grande importância que esse sítio da natureza tem para a nossa vida. Lembrando que Jesus foi batizado no rio, né? No Rio Jordão. Isso tem um simbolismo muito intenso, porque não só pela beleza do lugar, mas pelas energias que fluem ali naquele local, que são propiciatórias para isso, para batismo. Até hoje ainda algumas religiões utilizam-se disso, de batismo à beira do rio. E isso é extremamente benéfico para a gente. As cachoeiras. A cachoeira, morada da Mamãe Oxum, né? Na cachoeira encontramos elementos coesivos das pedras e do mineral, porque a gente tem os dois elementos, a gente tem a pedra e a água, né? A água potencializada na queda, que produz ou conduz vários tipos de energia eólica, solar e hídrica. Uma das formas de captação da energia que a gente usa aqui provém da água, né? Conjugadas, absorvem forte magnetismo mineral, purificando, descarregando, vitalizando, equilibrando e fortalecendo o indivíduo como um todo. Bom, se um banho de mar é bom, imagine um banho de cachoeira. Quem já tomou um banho de cachoeira sabe do que eu estou falando. É muito bom. Ele tem essa característica de combinar o elemento água com o elemento pedra, e o fogo, que dali que sai energia também, desse atrito da água com a pedra, essa força, que acaba nos limpando, que acaba nos deixando mais harmonizados, mais em paz, mais tranquilos. A pedreira. A pedreira tem força mais centrípeta, de fora para dentro, pela maior condensação de moléculas que a compõem. Assim, reestrutura a forma da aura. Quando apresenta rombos etéricos, regenera, fixa, condensa, plasma e dá resistência mental, astral ao indivíduo físico. As pedras têm essa grande característica de absorção, de absorver essas energias que a gente acaba produzindo dentro da gente. Então, ficar com os pés descalços sobre uma pedra, para te fazer uma meditação, fazer uma prece, ela ajuda muito, ajuda a equilibrar também. É o sítio vibratório de Xangô, né? A mata. A mata é concentradora de prana, energia vital, prana vegetal, restabelecendo a fisiologia orgânica em amplo espectro, sobretudo a psíquica mental, tendo impacto no ori, na cabeça e na coroa mediúnica. Fortalece a aura, o campo astral, o eletromagnetismo, a saúde e o mediunismo, plasmando forças sutis. Bom, a mata é completa. Ela tem essa condensação de energias que nos ajudam, que nos revitalizam, que melhoram a nossa condição física. Se a gente conseguisse, pelo menos uma vez por ano, dar uma caminhadinha numa mata, um sítio que não seja poluído, como isso ajudaria a nossa saúde, o nosso equilíbrio mental? Muitas vezes, a gente acaba desenvolvendo doenças psicossomáticas porque a gente não consegue relaxar, a gente não consegue se desligar dos nossos problemas. A gente vive sempre em função das nossas dores, das nossas mazelas, das nossas preocupações, dos nossos problemas. Quando a gente está num sítio desse da natureza, é difícil tu continuar pensando sobre aquelas coisas que tanto te incomodam. Seja pela beleza do lugar, seja pela vibração que é mais sutil, pela presença desses amigos, os elementais da natureza, que estão trabalhando incessantemente para o nosso equilíbrio e também para o equilíbrio planetário, seja por uma coisa ou outra, o fato é que funciona de verdade. E o último sítio que a gente vai conversar agora é a montanha, que absorve os atributos vibratórios da pedreira e da mata. E se tiver uma cachoeira, também acaba condensando também essas características. E pela sua maior altitude e proximidade solar, o ar sendo mais rarefeito, é exímia concentradora de fluidos sutilíssimos, sendo excepcional local para entidades de alta envergadura espiritual atuarem. Isso a gente pode observar no porquê. A história conta
de sábios, pessoas que procuravam a iluminação, que se isolaram em montanhas para fazer a sua introspecção, para fazer o seu processo de autoconhecimento. Também em montanhas que a gente encontra muitas abadias, muitos templos, templos religiosos, onde as pessoas procuravam esse local exatamente por a energia ser mais propiciatória nesses locais para desenvolvimento da espiritualidade. Então, a montanha também é um excelente sítio vibratório para a gente se recompor, para a gente fazer as nossas preces, para a gente se reequilibrar. É difícil a gente sair da nossa vida para procurar uma montanha? É. Mas, conversando sobre isso, a gente consegue ver a importância que esses sítios da natureza têm para a gente e a importância que tem para a gente preservar esses locais. Porque mesmo que a gente não vá até eles, por falta de tempo ou de disponibilidade para a gente ir até lá, esses sítios sempre estão emprestando para a nossa vida as suas energias para a gente se reequilibrar. Quando a gente está aqui sentadinho, a gente não sabe de onde está vindo a energia que diminui a nossa dor, que tira a nossa dor de cabeça, que descarrega a nossa energia. A gente não sabe se os elementais estão coletando as energias de doença e levando para o mar para serem transformadas, ou levando para o fundo de um rio para serem absorvidas pelo planeta. A gente não sabe, a gente não vê os elementais das matas trazendo a seiva das plantas para atuar na nossa saúde, para recompor membros, para nos equilibrar, para nos fortalecer, para fazer os emplastros. A gente não consegue perceber isso. Então, às vezes, a gente fica pensando, esse papinho assim de preservação da natureza, de preservação da vida, da nossa vida, do nosso equilíbrio. Todo umbandista tem que ter essa preocupação também em preservar a natureza, não só de não sujar, não poluir, mas de ser um pouco mais atuante com relação a isso. De saber que isso realmente é essencial para a nossa vida e para a gente promover um pouco mais de conhecimento sobre como isso funciona, para a gente também atuar mais intensamente na preservação desses sítios. E nas próximas férias, quem sabe a gente sai um pouquinho do lugar comum, né? Em vez de ir para uma cidade grande, badalada, onde tem diversos centros de compras, onde a gente vai gastar, comprar um monte de coisas que a gente, na maioria das vezes, não precisa. Que a gente troque por um retiro espiritual em algum local afastado, onde tenha bastante prana junto à natureza, uma pousada numa montanha, um vale, uma chegadinha no mar, um banho de cachoeira. A gente com certeza vai se beneficiar muito mais disso, vai ficar mais harmonizado, vai manter a nossa saúde e vai gastar menos, né? Porque muitas vezes aquelas coisas que a gente acumula suprem a nossa necessidade material, mas não a nossa necessidade espiritual e muito menos a nossa necessidade energética. Na verdade, a gente acaba se desgastando muito mais em ambientes muito concentrados, com muitas pessoas, com vibrações diferentes, com muitas formas de pensamento. E a gente, se conseguisse se desligar por um momento que fosse disso, por alguns dias, a gente sentiria a diferença no nosso físico, na nossa saúde e no nosso equilíbrio.